Como se sabe, um dos elementos que caracterizam a argumentação é a presença de certas estratégias argumentativas. Então a gente tem no curso uma aula exclusiva de estratégias argumentativas. Tem isso no edital? Em que parte? Não tem isso no edital, beleza? Não tem isso. Pode procurar no conteúdo programático de qualquer concurso da Banca FGV, você não vai achar isso. Isso está embutido em quê? Na tipologia textual, está embutido na interpretação de texto. Por isso nós criamos a aula Estratégia Argumentativa, mesmo não estando prevista no conteúdo da banca, beleza? Que tem por finalidade convencer. Então um texto argumentativo, né, utiliza então as estratégias argumentativas para convencer, persuadir, modificar ideias do receptor sobre uma tese. Abaixo estão nomeadas algumas dessas estratégias, acompanhadas de exemplos. A opção em que a estratégia citada está correta é... Então, é interessante que eu gosto muito de dizer que a banca ela é bem didática. Essa é uma questão bem didática, porque ela vai mostrar para a gente várias situações e ela pede, vem cá, essa estratégia argumentativa? É essa outra estratégia argumentativa? Então ela vai citando para a gente algumas estratégias argumentativas, o que é muito interessante. Vejamos então aqui o seguinte, olha só. A gente então tem aqui uma argumentação, uma declaração e uma argumentação, e a gente tem que observar qual é a estratégia. Após a barra aqui, ó, a gente tem que observar qual é essa estratégia, tá, utilizada. Então vamos lá, olha só. A crise econômica é um problema que preocupa a todos. A crise econômica é um problema que preocupa a todos. A Europa tem países com uma alta taxa de inflação, assim como os Estados Unidos. Então, a estratégia aqui foi a estratégia da analogia. Então, vamos observar aqui o seguinte, o que é a analogia? Analogia é você fazer uma comparação. Então, o que há, por exemplo, aqui nesse caso, tá? Se houvesse uma especificação, tá, dos problemas da Europa, em analogia com os problemas que ocorrem nos Estados Unidos, eu teria uma estratégia de analogia, beleza? Em que há uma equiparação ou diferenciação entre esses dois elementos, né? Entre esses dois lugares, né? A Europa e os Estados Unidos. Porém, aqui você vai perceber que há simplesmente uma exemplificação. A crise econômica é um problema que preocupa a todos, e na sequência ele vai explicar para a gente, vai ampliar para a gente por que é um problema que preocupa a todos. E aí ele fala, olha, os países da Europa têm problema de alta taxa de inflação e os Estados Unidos também. Então ele incluiu não só a Europa, mas também os Estados Unidos estão com problemas de alta inflação. Por isso, a gente observa que a crise econômica é um problema que preocupa a todos. Concorda comigo? Então, neste caso aqui, a gente vai observar uma exemplificação. Ele ampliou, né, ele justificando essa informação de que a crise econômica é um problema que preocupa a todos, ele amplia essa informação, explica essa informação, ele justifica essa afirmação por meio do exemplo. Tá legal? Ah, sim, tranquilo. Então, não é uma analogia, tá? Mostrou, então, que os países da Europa e os Estados Unidos apresentam alta taxa de inflação. Letra B. Segundo o Greenpeace, a perfuração do Ártico ocasionará um prejuízo irreversível para o planeta. Vem cá, Terror, o autor aqui falou isso aqui, ó, a perfuração do Ártico ocasionará um prejuízo irreversível para o planeta? Não, não foi simplesmente ele. Ele se baseou em quem? Na autoridade que o Greenpeace representa. Concorda comigo? O Greenpeace é uma autoridade, não é? Então aqui, ele ao afirmar isso daqui, baseando-se no Greenpeace, ele se baseou em quê? Num testemunho de autoridade. O Greenpeace é uma autoridade neste quesito, neste tema. Concorda comigo? Por isso, nós temos aqui um testemunho de autoridade, Terror. Realmente. Então, quando a gente emprega a conformidade, né, ressaltando uma instituição, ressaltando uma ONG, ressaltando um especialista, correto? Então, é natural que nós tenhamos aí a autoridade ali representada. Beleza? Então, cara, gostei da alternativa B, mas é lógico. A gente vai devagar, vai observando com calma. Olha a próxima. A campanha eleitoral
pode ser definida pela mídia social. 220 milhões de e-mails podem ser enviados em 24 horas. Então aqui houve uma estratégia de apelo ao absurdo? Não, a gente não vê nenhum absurdo aqui, concorda comigo? Aqui simplesmente nós temos dados. Então, quando a gente tem dados, estimativas, dados numéricos para a comprovação de alguma coisa, é o que acontece aqui. Então aqui nós temos dados. Esses dados aqui, que 220 milhões de e-mails podem ser enviados em 24 horas, esses dados confirmam que a campanha eleitoral pode ser definida pela mídia social. Concorda comigo? Ah, sim, show de bola, vamos à frente. Letra D. Grande parte das crianças não se alimentam de forma saudável, o que mostra o descuido dos pais em relação a esse aspecto da educação dos filhos. Estratégia de citação de estatísticas. Não é uma estatística aqui. O que a gente percebe aqui é uma consequência. Olha, grande parte das crianças não se alimentam de forma saudável, o que mostra tal coisa. O que transparece tal coisa. Então mostra que há um descuido dos pais em relação a esse aspecto da educação dos filhos. Eu posso entender aí como uma relação, né, de consequência, de resultado. Concorda comigo? Esse o que aí demonstra pra gente, correto? Ou uma simples demonstração mesmo, tá? Então, é o recurso, é a estratégia argumentativa de efeito, resultado, consequência, ou de demonstração. Também cabe demonstração, beleza? É uma especificação. Letra E. A liberdade de expressão está sendo desrespeitada continuamente. A liberdade de expressão está sendo desrespeitada continuamente, mas esse é um direito dos mais importantes da nossa cultura legal. Não poderia ser desrespeitada, concorda comigo? Então é uma estratégia de exemplificação? Não, é uma estratégia de contraste, correto? Então sobra quem? Alternativa B de bola. Coloquei em cor azul para você aí, né? Todas elas já corrigidas para você observar.